Bom dia, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Bom, hoje a gente vai continuar a nossa disciplina. Vamos falar um pouquinho sobre as cadeiras de rodas, tá? Então, na última aula a gente falou sobre os dispositivos auxiliares de marcha de uma forma geral, então bengala, muletas e andador. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as cadeiras de rodas, tá? Tem uma série de especificações para cadeiras de rodas, características importantes. Além disso, eu vou passar para vocês como a gente faz uma transferência, como a gente deve conduzir a cadeira de rodas, ou como a gente deve prescrever, né, quando, como, vários aspectos a serem considerados. E eu espero que vocês gostem pelo menos um pouquinho da nossa aula de cadeira de rodas, tá? Ela vai ser, eu acho, né, vai ser uma aula bem curta, bem rapidinha, então vai ser bem tranquilo para vocês também, tá? Então, quando a gente pensa em cadeiras de rodas, quais são as indicações da cadeira de rodas, né? A gente já comentou um pouquinho sobre isso relacionado na última aula, quando eu disse que para deambulação, para locomoção, no caso, deambulação não, para locomoção a gente pode estar indicando os dispositivos auxiliares de marcha que eu comentei na aula passada, mas que dependendo de algumas características, os pacientes eles não serão tão beneficiados com isso, ou ainda eles não podem utilizar isso, né? Então, vamos supor que a gente tem pacientes amputados em 2 membros inferiores e ele não consegue utilizar uma prótese, né? Então, ele é um paciente que em nenhum tipo de prótese ele vai conseguir usar ou ele simplesmente não quer. Ele precisa ter um jeito de fazer uma locomoção e para isso a gente pode recomendar a cadeira de rodas para esse paciente. Ou é um paciente que não conseguiu se adaptar a muletas, não conseguiu se adaptar ao andador, tem espaço em casa, tem espaço para o local onde ele vai trabalhar, enfim, a gente vai recomendar uma cadeira de rodas, tá? Então, basicamente, as cadeiras de rodas elas são indicadas para aquelas pessoas que apresentam dificuldades ou estão impossibilitadas de deambular ou de realizar uma descarga de peso mínima ou total nos membros inferiores, tá? Ou seja, também, se a gente tem um paciente que fez um pós-operatório, né, nos 2 joelhos para reconstrução de LCA, ou é um paciente que teve alguma fratura em ambos os membros inferiores, não pode fazer descarga de peso nenhuma, nem parcial, nem mínima que seja, a gente vai recomendar então uma cadeira de rodas. Ou é um paciente que teve um AVE muito agressivo, não consegue deambular, um paciente que tem paralisia e não se beneficia com aquelas órteses que eu passei para vocês, então a gente vai recomendar uma cadeira de rodas para esse paciente, certo? E a cadeira de rodas, quando ela é bem escolhida, então, avaliando muito bem os modelos, avaliando muito bem o tamanho, quando ela é muito bem prescrita para o paciente em questão, ela vai maximizar desde a mobilidade do utilizador, então a capacidade desse paciente se mobilizar dentro de casa, dentro do ambiente de trabalho, vai favorecer muito a independência desse paciente, o conforto e ainda mais a confiança desse paciente, tá? E basicamente o que é mais recomendado, o que é mais observado e estudado quando a gente vai prescrever uma cadeira de rodas para o paciente é o assento adequado, tá? Se vocês tentarem puxar na memória, vocês já devem ter vistos, ou caso nunca devem ter vistos. A cadeira de rodas, ela existe vários tipos de assento para os pacientes, né? Então, nessa gifzinha aqui que eu passei para vocês, a gente tem basicamente 2 tipos de assento. A gente tem o assento comum, que é a cadeira de rodas a qual o paciente sai, e o assento higiênico, que é aquele que o paciente entra, tá? Se vocês verem, ele tem o design parecido com um vaso sanitário. Por quê? Nessa cadeira em específico, o paciente pode tomar banho, o paciente pode usar a privada, dependendo da altura, da organização, tá? Outra coisa também, ela é mais compacta, então o assento adequado para determinadas situações, ele é muito importante, deve ser muito bem avaliado e prescrito, tá? Para que tenha uma melhor utilização das cadeiras de rodas pelo paciente em questão.
De uma forma geral, existem vários modelos de cadeira de rodas, tá? E não é possível esquecer as diferenças entre as necessidades e as preferências do paciente. Então, por mais que existam vários modelos, às vezes o paciente não vai ser beneficiado pelo modelo em questão, que a gente acha que vai ser. Às vezes o paciente não gosta do modelo em questão, tá? Então a gente precisa pensar em várias coisas, vários critérios para que a gente avalie qual seja o mais adequado para esse paciente. Então, pequenas modificações de design, dos componentes e da aparência de uma forma geral, elas podem ter um maior impacto no desempenho da cadeira de rodas e na satisfação do utilizador. Então, para uma avaliação, para que você faça uma boa prescrição, é muito importante que você tenha uma avaliação e uma observação muito cuidadosa, tá? De forma a conhecer as preferências do pessoal do futuro utilizador, os seus padrões, o estilo de vida e as suas necessidades especiais. Porque às vezes a gente pensa em um tipo de cadeira de rodas e aí o paciente não vai gostar, ou às vezes o ambiente desse paciente não é muito adequado para a utilização dessa cadeira, às vezes as necessidades desse paciente é um pouco diferente, né? Então, não sei, às vezes a gente escolhe uma cadeira de roda super complexa, mas para esse paciente uma cadeira muito simples talvez seja melhor, porque ou ele não vai ficar muito tempo com essa cadeira, ou é uma coisa mais tranquila para ele, mais acessível para ele, tá? Então, a seleção das cadeiras só devem ser realizadas depois que você faz uma boa avaliação, que você olha tudo sobre esse paciente, identifica todas as opções que possam ser encaminhadas, que possam ser encaixadas, né, para esse paciente, e depois que ele experimentou todos os tipos, tá? Então, é muito importante que você mostre, que você faça um teste com esses pacientes para que ele saiba qual tipo de cadeira ele gostou mais, ele vai preferir. Então agora eu vou passar para vocês uns tipos e modelos de cadeira, tá? São apenas alguns e vou comentar algumas características mais gerais de cada uma, tá? Então a primeira e a mais acessível, a mais vista por aí, é a cadeira manual simples, que tem um custo de 300 a R$ 1.000 mais ou menos, tá? Podem estar muito acima, muito abaixo disso, enfim, depende do local, de como é a procedência dessas cadeiras. Mas, no geral, essa cadeira simples, ela é muito mais blocada, então ela é construída em um bloco só, ela não tem muito tipo de movimentação, muitas funções diferentes, ela é mais uma estrutura rígida geral, tá? E ela é recomendada para as pessoas com dificuldade de caminhar, idosos ou aqueles que recentemente fizeram algum procedimento cirúrgico que impossibilite de andar, geralmente por períodos curtos, tá? Por quê? Essa cadeira de rodas, ela ser mais simples, ela não oferece muitos ajustes, tá? Então, o assento dela é como se fosse um tecido apenas, o encosto dela também é como se fosse um tecido apenas, os apoios de mão são menos maleáveis, assim como os apoios do pé, tá? Então, ela não tem muito ajuste, então para um paciente que vai fazer um uso muito mais prolongado com essa cadeira de rodas, ele pode sofrer algumas influências que vão acabar trazendo pioras na qualidade de vida para esses pacientes, tá? Além do mais que esse modelo de cadeira de rodas é o mais barato, é o mais acessível, então por isso ele é o mais simples, certo? A gente tem a cadeira de monobloco, que tem um custo aproximado de 2.500 a 6.500, tá? Monobloco porque, assim como o modelo simples, ela é construída em como se fosse um único bloco mesmo, tá? Ela não tem também articulações dentro dos seus componentes, mas em contrapartida ela é muito mais leve, porque teoricamente ela tem menos estruturas que a cadeira simples. Ela vai fornecer uma autonomia e independência, porque os pacientes conseguem fazer uma transferência entre a cadeira de rodas, entre o outro assento que seja, de uma forma muito mais fácil, tá? Mas os pacientes precisam ter um controle de tronco muito bem efetivo, muito bem treinado, para que eles consigam ter equilíbrio, né? São pacientes que
devem se sentir mais seguros dentro dessa cadeira de rodas, porque ela tem menos aparatos de segurança, digamos assim, tá? Mas geralmente essa cadeira ela é utilizada por para-atletas, tá? Porque ela apresenta esse encosto mais baixo, então ela tem uma mobilidade dos membros superiores e do tronco mais elevada. Por isso eu disse que o paciente precisa ser muito mais treinado, precisa ter muito mais segurança no que ele está fazendo, para que ele consiga utilizar essas cadeiras, tá? Essas cadeiras são dificilmente recomendadas para o uso em dia a dia para pacientes que não são para-atletas, porque justamente elas são projetadas para que tragam mais benefícios para esses tipos de pacientes, tá? A cadeira dobrável em X é a cadeira mais comum que a gente vê por aí na clínica. Na clínica tem vários modelos dessa. Normalmente os pacientes são esse modelo são que os pacientes mais utilizam no dia a dia, que são os pacientes que utilizam cadeira de rodas por períodos mais longos, fazem a utilização dessa cadeira de rodas, tá? Ela possui duas partes laterais que são unidas por tubo X. Então, se vocês observarem aqui, fica um pouquinho difícil. Na aula prática a gente vai ver melhor. Mas tem um tubo X aqui, tá? Por isso que deriva a cadeira dobrável em X, certo? Com ela é possível regular e configurar o tamanho, medidas, cores, regulagens geral, atendendo às especificidades e garantindo segurança redobrada para o paciente. Então, a partir dela, a gente consegue mudar tamanho de apoio de braço, comprimento dos apoios do pé. A gente consegue mudar o estofado, onde os pacientes ficam sentados, o encosto, o pneu, dependendo, rodas, enfim. Ela é muito customizável, ela é muito alterável, tá? Porque essa cadeira ela é construída por vários componentes diferentes. Então ela não é monoblocada igual as duas anteriores que eu mostrei para vocês. A partir disso a gente consegue mudar, movimentar, fazer muita coisa, tá? Ela traz uma boa estabilidade, uma boa segurança para os pacientes e é recomendado para as pessoas com pouca mobilidade ou principalmente com pouca força muscular dos membros superiores, né? Então, ela é mais segura, mais estável para esses pacientes. A gente tem também a cadeira motorizada, que custa aproximadamente R$ 7.000. Ela já é de acesso mais limitado, né, pelo seu preço. Ela é conduzida através do joystick. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver alguma pessoa utilizando uma cadeira dessa. Eu acho que em filmes ou TV principalmente, vocês já devem ter visto, tá? Concede uma boa postura, ainda uma postura adequada. Ela tem um encosto muito maior, porque normalmente essas pessoas têm pouca mobilidade de tronco e de pescoço, precisam de um apoio também para essa região, por isso que esse encosto é um pouquinho maior. É indicada para pessoas com pouca ou sem forças no braço, então pacientes com distrofia muscular, esclerose múltipla, vítimas de AVE muito agressivos que perderam completamente os movimentos de ambos os lados do corpo, ou apenas um que infelizmente não conseguem deambular com auxílio de outros dispositivos auxiliares, né? E também um dos pré-requisitos para que a pessoa consiga utilizar essa cadeira de rodas controlada pelo joystick é que ela não tenha nenhum comprometimento intelectual e visual, além de ter a habilidade motora pelo menos em uma das mãos, certo? Então é aquilo, o paciente ele não pode ter deficiência visual, não pode ter deficiência intelectual, por conta dessa quesito motorizado, né? Fala, fugiu da palavra. Mobilidade, essa mobilidade automática que a cadeira tem, certo? A gente tem também a cadeira com elevação automática, que é um dos modelos mais caros, né, que a gente tem, que é de R$ 7.500 a R$ 14.000 aproximadamente. Também conhecidas como uma cadeira de rodas que fica em pé, porque além de o paciente conseguir ficar sentado, ela vai imitar aquelas pranchas de ortostatismo. Então, a partir do paciente sentado, a cadeira mesmo ela pode se elevar, dependendo da situação do paciente, e o paciente consegue se mexer automaticamente, né? Igual aquela com a motorizada, porque ela também tem o motor, também tem o joystick de controle,
né? Então a pessoa consegue caminhar não, consegue se locomover, se deslocar entre os ambientes, né? A partir da posição em pé também com essa cadeira. Então essa cadeira vai fornecer maior liberdade, então com a sua inclinação ela permite que a pessoa fique na vertical, na própria cadeira, auxilia nas funções digestivas, circulatórias e respiratórias, principalmente se a gente pensa em pacientes que ficam muito tempo sentados na cadeira de rodas, tá? Oh, Jesus, eu bati de novo. É importante levar em consideração as condições físicas e a rotina do paciente, tá? Porque às vezes a gente prescreve uma cadeira dessa porque o paciente precisa ficar em pé, precisa fazer descarga de peso. Mas às vezes o paciente tem uma rotina de tratamento fisioterapêutico que ele já vai fazer isso na fisioterapia em questão. Então, às vezes não é importante que a gente prescreva uma cadeira de rodas que fique em pé para o paciente, sendo que ele vai ter outras oportunidades para ficar em pé, né? Às vezes não é uma coisa tão necessária, às vezes o paciente não tem condições para comprar. Por mais que eles seriam beneficiados também, a gente não pode prescrever uma coisa que o paciente não vai ter poder aquisitivo, né? Então é importante que a gente pense nessas coisas também. Aí a gente tem a cadeira de rodas para basquete, que é aproximadamente R$ 20.000, tá? Ela apresenta inclinação nas rodas gigantes, então se vocês verem, elas é bem inclinada justamente para trazer a estabilidade para quando o paciente estiver andando numa velocidade muito rápida, fazer movimentos bruscos de viradas, ela não perca estabilidade, tá? Ela é uma cadeira muito rápida, tem um bom deslocamento e estabilidade. Ela é ótima para as mudanças bruscas de direção, como eu disse anteriormente. Tem os membros superiores livres e ela é utilizada exclusivamente para o esporte, tá? Até se vocês verem aqui na frente, ela tem uma grade de proteção que é utilizada justamente para impedir que os pacientes eles meio que entrem dentro da outra cadeira durante a movimentação, durante o jogo, tá? É como se fosse um para-choque mesmo da própria cadeira, evitando que eles trombem, né? Na verdade, frente a frente, ao invés dos pacientes baterem as próprias pernas que estão alocadas aqui dentro, eles vão bater esse pé. Então é a proteção que esses pacientes têm para a utilização dessa cadeira de rodas, tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso quando a gente tiver a aula relacionada aos esportes mesmo, tá? Que aí eu mostro como são os pacientes utilizando, enfim, tá? E aí a gente chega nos componentes exclusivos da cadeira de rodas, né? Então, independente da cadeira de rodas que o seu paciente vai utilizar durante o dia a dia, durante o atendimento, provavelmente vão ter esses componentes, que é a prega de preensão, que é onde o assistente faz a locomoção da cadeira de rodas, o encosto, onde o paciente vai de fato recostar o tronco, o apoio de braço, que é aqui em cima essa parte de plástico duro, o braço, que dependendo da cadeira de rodas ele pode ser movimentado ou não, tá? A gente tem o aro de propulsão, que é aqui na roda, onde o paciente, ele... Voltei, gente. Eu tô gravando aqui no laboratório, e aí o moço chegou para trocar a torneira que tava com problema, e aí eu me perdi onde eu tava falando. Então eu vou falar tudo de novo, tá? Desculpe. Então, a gente tem os componentes específicos das cadeiras de rodas, né? Principalmente daquelas que os pacientes mais utilizam no dia a dia, onde a gente tem a prega de preensão, por onde o assistente vai conduzir a cadeira de rodas, o encosto, onde um tronco do paciente vai, o apoio do braço, que é essa parte de plástico mais dura, o braço, que é essa parte aqui em ferro mesmo. As cadeiras em X, elas podem ser retiradas, esse apoio de braço. As cadeiras simples, que são mais completas, assim, soldadas, geralmente não conseguem fazer a retirada desses braços, mas a em X, que é igual a essa aqui, consegue sim levantar, tá bom? O aro de propulsão da roda grande, tá? Que é por onde o paciente faz a movimentação da cadeira de rodas. A proteção lateral, que é para evitar que a roda entre em contato com o paciente. O travão, por onde o paciente ele trava as rodas para que não se movimentam. O assento, onde o paciente de fato vai ficar sentado. A roda livre, que são essas rodas menores, onde fazem
a mudança de direção e auxiliam na condução da cadeira de rodas, e a barra dos apoios do pé, que principalmente nas cadeiras em X, elas podem ser abertas e fechadas, a simples não, e o apoio de pé, que independente do tipo de cadeira, se é simples ou X, eles podem ser levantados ou não, para que o paciente consiga fazer a transferência sentada, em pé, enfim, onde o paciente consegue passar por entre esses apoios. Vamos? Aí foi. Uma outra característica importante das cadeiras de rodas são essas pequenas rodinhas atrás da base da cadeira de rodas. Por quê? Elas são consideradas os componentes anti-volteio, tá? Ou dispositivo anti-inclinação. Caso o paciente precise fazer a locomoção sozinho, sem auxílio de algum assistente, e precise subir algum obstáculo, alguma rampa, alguma coisa, provavelmente, se não tiver esse apoio, a gravidade vai fazer com que a cadeira tombe para trás. E esses anti-volteio ou anti-inclinação auxiliam que a cadeira ela permaneça inclinada a ponto que o paciente consiga voltar a ter o contato de todas as rodas principais no chão. Tá? É como se fosse impedir o paciente de tombar para trás esses dispositivos. Então, caso um paciente precise de ajuda apenas do assistente para fazer a locomoção, essas rodas normalmente, esses dispositivos normalmente não são utilizados. Mas se o paciente faz a locomoção sozinho, é importante que tenha esses componentes para que o paciente tenha uma maior segurança durante a locomoção. E a cadeira em X, que é a principal que vocês vão ver lá no estágio, que vocês vão ter em contato com seus pacientes, ela pode ser dobrada e desdobrada, ou aberta e fechada, tá? E como que a gente faz isso, né? O método mais usual de dobrar uma cadeira de rodas manual é retirar ou tirar os apoios de pés. Então, lembra que eu falei que eles podem abrir e fechar, podem sair também. Então, você retira aquilo, retira o assento, que é a espuma, e só puxa para cima, tá? Então, é só puxá-lo para cima que a cadeira vai fechar. Ela vai fazer assim. Depois eu vou passar um videozinho para vocês. Já para abrir, vocês precisam tomar muito cuidado para não prender os dedos, tá? Porque muita gente pega na parte lateral e abre assim, só que a hora que abre a cadeira de rodas do dedo, fica perdido lá no meio e vocês perdem seus dedos. Então você coloca as mãos dentro do assento e empurra, que aí a cadeira vai abaixar e ela vai abrir. Depois é só colocar os apoios de pés novamente, tá? Fica mais fácil para vocês visualizarem aqui no vídeo, tá bom? Então, considerações iniciais, antes de ele começar o vídeo. A gente tem aqui o assento almofadado, a gente tem os apoios de pés aqui, e a gente tem essa fita que é como se fosse um cinto de segurança para as pernas, bem como, independendo da cadeira, a gente tem um cinto de segurança para o quadril do paciente também, que é passado aqui pelo apoio, tá bom? Então, essa é uma cadeira em X normal, então a gente tem os apoios de pés, a gente tem o aro do pé aqui, né? A gente tem também os apoios de braço, e ele vai fazer o fechamento e a abertura dessa cadeira, tá? Então, inicialmente, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o assento, então a espuma, ele tirou a espuma para que você consiga fechar, ficou só o assento aqui mais maleável, que é feito de tecido. Depois ele vai retirar o cinto de segurança dos pés, vai puxar o apoio dos pés para que a cadeira possa ficar fechada, tá? E é aquilo que eu falei. Esses apoios, esses ferros para o pé, eles podem ser retirados, abertos para fora, ou eles podem ser apenas o apoio do pé em questão de plástico subir, tá bom? E aí fica a critério de vocês quando forem fazer o fechamento ou a abertura da cadeira de rodas em questão, certo? E o que ele vai fazer? Ele só vai puxar a cadeira de rodas e aí a cadeira de rodas ela fica fechada, tá? E aí a cadeira de rodas ela fica fechada, tá? Então ele vai puxar, cadê? Solta, aí puxou, ele colocou. É nessa parte, tá vendo? Onde ele segurou aqui, é aqui que eu falo para vocês terem muito cuidado com os dedos, tá? Porque vocês perceberam ó, que fica pouco o espaço entre os dedos e essas estruturas. Se vocês não tomarem cuidado, vocês vão machucar os dedos, tá? Então a cadeira de rodas ficou fechada. E é isso. Você consegue colocar ela
atrás do porta-malas, consegue guardar em locais mais estreitos para fazer isso, tá? Para que você consiga transportar essa cadeira com mais facilidade. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a cadeira de rodas, que é muito simples também, tá bom? A gente tem aqui os ferros do apoio. Se vocês notarem bem, ele está colocando os dedos entre esse ferro e o apoio do braço. Eu não recomendo vocês fazerem isso por conta do problema de vocês prenderem seus dedos, tá? O mais adequado é que essa outra mão dessa pessoa esteja igualzinho a essa, tá? Com os dedos para dentro do apoio esqueci. Do apoio do paciente, tá? Porque quando vocês abrirem, vai ficar muito mais fácil e muito mais seguro para vocês, tá? Ó, tá vendo? Não sei se vocês perceberam, aqui, ó, a mão dele ficou batendo na roda e isso pode machucar os dedos de vocês. Se as duas mãos elas ficam para dentro igual essa aqui, você tem menos chance de se machucar, tá? Porque aí agora ele faz isso, aí ele vai abaixar o dispositivo do pé e vai colocar o assento novamente, tá? E aí é isso. Considerações para quando a gente prescreve cadeiras de rodas para o paciente, tá? O paciente, quando sentado, ele não pode ficar extremamente apertado dentro da cadeira de rodas, tá? Então, o paciente não pode de jeito nenhum ficar apertado lá dentro, com o quadril literalmente enroscado nos encostos, tá? Precisa ter pelo menos alguns centímetros entre cada lado para que esse paciente tenha um conforto. Assim como o encosto atrás, ele deve ser da mesma largura, tá? Não pode ficar o paciente completamente apertado. É muito importante que a gente tenha a posição neutra dos quadris e do joelho, tá? Então aqui a 90 graus, mais ou menos. O paciente não pode ficar com o quadril flexionado, nem com joelhos muito flexionados também para cima, por exemplo. A altura aqui deve ser adequada e também os braços, tá? Lembra aquela angulação de 20 a 30 graus? Para o apoio da mão aqui, né, onde a gente tem o aro de propulsão e o cotovelo do paciente, ele precisa ficar naquela angulação mágica, digamos assim, para que o paciente consiga se movimentar de forma adequada, tá bom? E aí a gente passa mais um pouquinho dessas informações na aula prática, que fica mais fácil para vocês visualizarem e entenderem, tá? Então, como que o paciente vai se sentar na cadeira de rodas? Se é um paciente que tem uma certa deambulação, uma certa movimentação, ele consegue até ficar em pé sozinho, tá? É muito importante que os travões estejam acionados antes das pessoas se sentarem, ou seja, que as rodas principais estejam travadas, para que esse paciente para que essa cadeira de rodas não se movimente enquanto o paciente esteja sentando e traga mais estabilidade para esse paciente, tá? Os apoios do pés, eles devem ser rebatidos para cima ou virados para o lado, para que o paciente tenha a movimentação das pernas livres, tá? A cadeira ela vai estar muito mais estável se ela estiver encostada em uma parede, então o paciente vai sentar e a parede vai fazer o papel de segurar essa cadeira, ou se tiver outra pessoa atrás segurando, tá bom? É muito importante que a cadeira esteja o mais estável parada possível. Ainda é muito importante que as rodinhas estejam viradas para frente, porque ela vai trazer mais estabilidade, certo? E depois que o paciente se senta, estiver bem acomodado aqui no assento, os pezinhos, os apoios de pés, eles vão ficar para baixo novamente, e o paciente coloca os pés sobre eles, tá? Para levantar, mesma coisa, travão acionado, cadeira mais estável parada possível. O paciente vai colocar os pés no chão, tá? Os apoios do pés têm que estar levantados. E aí ele vai fazer a propulsão, tá bom? Novamente, ela vai ficar muito mais estável se contra uma parede ou se uma pessoa estiver segurando. É muito importante que o paciente ele não faça a elevação da carga, então quando ele vai levantar, ele não coloque o peso sobre os apoios do pé de plástico. Por quê? Se ele fizer isso, a cadeira vai tombar para frente. Então é importante que eles sejam levantados e o paciente faça
a movimentação, o impulso do pé a partir do chão, tá bom? Se o paciente ele não tem essa possibilidade de se levantar, propriamente dita, ele vai ter que fazer uma transferência lateral para outro assento. E para isso tem aquela prancha de deslizamento, que é muito mais fácil. E é sempre importante que você ensine o seu paciente a fazer essa transferência lateral para um assento que esteja na mesma altura do assento da cadeira, tá? Não abaixo e não acima, porque vai trazer mais dificuldade para esse paciente. Então, sempre o assento precisa estar na mesma altura para facilitar essa movimentação, tá? Então, vocês já devem ter visto lá na neurologia, mas essa é a prancha de movimentação lateral, de transferência lateral. E aqui a gente tem um videozinho de uma paciente que teve uma lesão medular, perdeu os movimentos da perna, e é a primeira tentativa dela fazer uma transferência lateral. Vocês vão ver que a maior parte do trabalho é feita por ela, mas as enfermeiras aqui do lado vão estar auxiliando também, certo? Mas basicamente o assento, eles estão basicamente na mesma altura, né? Claro que pode ter alguns pequenos, poucos centímetros de diferença, mas em geral estão na mesma altura. A paciente não tem movimentação das pernas, então ela não consegue fazer ou não consegue se levantar igual eu passei anteriormente, ela vai fazer a deslizamento lateral, tá bom? Então, inicialmente, a paciente precisa levantar a perna, empurrar a tábua de deslizamento o mais em cima possível, né, do assento, então ela precisa estar ao máximo sentada em cima dessa tábua. É muito importante que você ensine os pacientes a posicionar na diagonal, não na lateral, por conta da roda, tá bom? E aí o paciente vai fazendo o deslizamento lateral e aí ele vai passando para o outro assento, tá? É muito importante que em pacientes que tenham problemas nos membros inferiores e façam uso de cadeira de rodas, que vocês treinem muito bem os membros superiores desses pacientes, tá? Vocês percebem que a maior força que essa paciente precisa fazer é o tronco e os membros superiores. Então é muito importante que vocês treinem esses membros com os pacientes, essa força muscular, tá? E aí a paciente fez a transferência de assento, tá? Quando o paciente está realizando a autopropulsão, ou seja, ele está se locomovendo sozinho, né? Para o início da movimentação da cadeira de rodas, os travões devem estar destravados, ou seja, a roda da cadeira de roda deve estar funcionando corretamente, as mãos colocadas nos aros das rodas traseiras o mais atrás possíveis e os polegares virados para cima para evitar que eles se entrelacem na roda, tá? Ou que o polegar seja travado em algumas outras estruturas da roda. Então, o paciente vai fazer isso aqui, ó, tá? Para empurrar. Então, nessa posição, as mãos vão empurrar o rado da roda para frente, né? E aí, a movimentação vai se dar início e vão se repetindo a ação até o paciente precisar parar, que é só segurar a roda, tá bom? Todo esse processo é invertido se o paciente precisar andar para trás. Então, ele vai da frente e puxa para trás. Para andar para frente, ele vai de trás e puxa para frente, certo? Pode ser preciso que o paciente utilize as luvas de proteção para evitar queimaduras de fricção com as estruturas das rodas e também, por outro lado, servem de proteção contra deteriorizações, né? Então, calos e tudo mais por conta da movimentação constante na roda. Para deambulação de cadeira de rodas, né? Locomoção de cadeira de rodas, perdão. Devem ser evitados pisos muito moles, onde a cadeira pode ficar atolada, e pisos muito íngremes ou irregulares, porque a cadeira ela pode se voltar, né? Então, perder estabilidade, cair para trás, para frente, ou perder a distância que teve já a locomoção, e aí não pode. Na passagem de portas, é importante que os pacientes eles façam a propulsão a partir do pneu, tá? Que não utilizem os aros. Por quê? Utilizando os aros, há grande chance de ralar a mão no batente da porta, se a porta for mais estreita, tá? Então, pelo pneu, é mais fácil do paciente proteger a mão ao passar pelas portas, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o grande desafio de você subir e descer escadas, tá?
com cadeiras de rodas. O próprio paciente ele não consegue fazer isso, tá? É impossível do próprio paciente conseguir subir e descer escadas. Por isso é importante que tenham rampas de acessibilidade em qualquer estabelecimento, em qualquer lugar para esses pacientes. Caso seja necessário, a pessoa, o assistente que vai estar conduzindo a cadeira de rodas precisa ser extremamente forte para aguentar essa movimentação, porque é muito ruim, tá, pessoal? Na aula prática, a gente tem eu vou passar para vocês a oportunidade de vocês subirem e descerem uma escada com os pacientes e vocês vão verem que é extremamente ruim, tá? Então, como funciona para que você suba a escada? Praticamente você precisa estar de costas para a escada para que você consiga subir as escadas com a cadeira de rodas, tá? Então aqui a gente tem o assistente, a cadeira de rodas. O assistente ele vai subir de costas. A cadeira ela precisa estar semi-inclinada para que o paciente não caia para frente, certo? Se vocês quiserem passar cinto de segurança nesses pacientes é importante também, tá bom? E aí o assistente vai fazer a maior força possível para ir puxando a cadeira de rodas enquanto vai subindo, tá? Então, o som estava muito alto. Então aqui, ó, o assistente faz força e vai puxando um degrau por degrau a paciente na escada, tá? Se tem essas viradas, é muito importante que você mantenha a força. É extremamente complicado, né? Vocês perceberam que os componentes eles ficam travados dependendo. Então, o esforço de você subir uma escada com cadeira de rodas é muito grande, tá, pessoal? E é muito ruim até para o próprio paciente, tá? E é muito importante que se um dia vocês precisarem fazer isso com seus pacientes, que vocês deixem a cadeira de rodas inclinada, a fim do paciente não ser jogado para frente por conta da gravidade, tá bom? Mas é um esforço muito, mas muito, muito grande mesmo, certo? Precisa ser muito bem treinado, muito bem trabalhado. Por isso a grande importância de utilização de rampas, né, de acessibilidade para os pacientes que fazem uso da cadeira de rodas, tá? Aí, deixa eu passar um pouquinho para frente, que ele vai ensinar a descer, tá? E aí, para descer, eu acho que é pior ainda do que subir. Por quê? O assistente vai ter que ter muito mais força para regular essa descida, porque a gravidade vai puxar o paciente com a cadeira de rodas para baixo. E aí você, como assistente, vai ter que descer os degraus corretamente, vai ter que segurar esse paciente e manter a inclinação na cadeira de rodas, tá? Basicamente, para descer, você vai de frente, inclina a cadeira de rodas para que o paciente não caia para frente também. Segure vai, de fato, fazendo muita força para segurar a cadeira de rodas e ir descendo degrau por degrau, tá bom? Aqui, ó. Precisa ter muita força porque a partir do momento que você passa da borda do degrau, a gravidade puxa muito forte a cadeira de rodas, tá? Então é muito importante que você tenha muita força nos membros superiores e nos membros inferiores também, para que você garanta essa condição, essa descida adequada para o paciente, certo? Então, gente, subir e descer escadas é assim, socorro, socorro Deus, porque é muito complicado mesmo, tá? Uma outra opção, eles estão já desenvolveram cadeiras de rodas específicas para que você faça a subida e descida de escadas, tá? Elas são bem mais voltadas para isso, então elas são de fato voltadas para subir e descer escadas. Vocês percebem que elas têm 3 rodinhas ao invés de uma roda grande. Essas 3 rodinhas fazem todas as diferenças. A alça também é maior para facilitar a movimentação. E, basicamente, o paciente fica sentado e o assistente vai puxando a cadeira de rodas, tá? Então, ó, a rodinha ela vai subindo de acordo com o degrau. E para você subir e descer é muito mais fácil com essa cadeira de rodas do que a cadeira com a roda grandona, tá? E aí ela pode ser fechada também para ser transportada. É bem interessante. Agora, quais são as principais funções do assistente, né? Aquela pessoa que auxilia o paciente na cadeira de rodas.
Dicas para que você tenha uma melhor condução, melhor manuseio da cadeira de rodas com o paciente, tá? O assistente ele nunca deve elevar a cadeira de rodas pelo apoio dos braços ou pelos apoios do pés, porque normalmente eles não são fixos, e aí ocorre de você levantar, puxar a cadeira de rodas e o apoio sair da sua mão, tá bom? A gente vai ver isso muito melhor na aula prática. Os travões deverão sempre estar acionados quando a cadeira se encontra estacionada, ou seja, travada, tá? E mesmo antes do utilizador ser transferido para ela, certo? Então é aquilo que eu falei para quando a gente vai sentar o paciente, quando a gente vai fazer transferência com o paciente, quanto mais estável, melhor. Devem ser utilizadas as duas mãos para empurrar a cadeira a fim de evitar que mude de direção repentinamente, tá? É muito importante que vocês sempre utilizem as duas mãos, porque se você estiver dirigindo com uma mão só a cadeira de rodas, ela pode mudar de direção bruscamente por conta das rodinhas menores que fazem a movimentação, tá bom? O assistente deve procurar uma condução leve, segura e manter sempre o contato com o utilizador, envolvendo-o nas decisões e dizendo-lhe o que está a fazer. Então, sempre envolvendo quem está na cadeira de rodas, nunca só empurrando por empurrar, sem falar nada com a pessoa. É recomendável o cinto de segurança para saídas para o exterior, ou seja, ambientes fora de casa. Se a cadeira encravar ou enfrentar um pequeno obstáculo, não se deve esforçar para frente, empurrando, pois isso vai provocar a queda do utilizador. Então, se você tiver com ela travada e ficar empurrando para frente, o utilizador vai lá para frente, tá bom? Deve-se utilizar as alavancas anti-volteio, né? Então, aquela rodinha de trás, você vai fazer aquela inclinação igual para subir e descer a escada, e aí passar sobre o obstáculo, tá? Que é isso aqui, ó. Então, nunca forçar, porque se você força a rodinha pequena aqui, o paciente cai. Então, inclina e o paciente sobe e desce o degrau de forma adequada, tá bom? Agora, relacionado à transferência com os pacientes. Se a pessoa com deficiente ela é independente para entrar e sair da cadeira de rodas, a gente deve deixar ela fazer isso sozinha. Só se deve ajudar quando ela pedir. Agora, se o paciente não consegue fazer nada de deambulação, de transferência, aí a gente deve fazer de forma mais principal. Bom? E como que a gente faz para transferir uma pessoa para a cadeira de rodas, tá? Então, se é uma pessoa que ainda pode ficar em pé, que ainda pode fazer descarga de peso, a gente vai colocar o braço direito ou esquerdo sobre a axila do paciente, de frente para trás, então a gente de frente para o paciente, isso aqui vai embaixo da axila do paciente, a gente coloca o outro braço aqui de baixo nas costas do paciente, tá? A gente vai bloquear os pés da pessoa com os próprios pés, então a gente vai impedir que esses pés se movimentam, e a gente vai fazer a rotação e levar para a cadeira de rodas em questão, tá bom? E aí a gente vai ajudar a levantar ou sentar. Agora, quando o paciente é leve e a gente consegue fazer sozinho, a gente pode pegar o paciente no colo, aqui com uma mão atrás das costas e outra atrás dos joelhos, e posicionar o paciente, ou se tiver em dois, a gente também faz a mesma coisa, e aí a gente posiciona o paciente sentado na cadeira de rodas, tá? Agora eu trouxe para vocês dois videozinhos que ensinam mais ou menos como fazer uma transferência, tá? De cadeira de rodas para cama, com duas pessoas e uma pessoa só. Esse vídeo ele é bem longo, tem bastante coisa. Se vocês quiserem ver todos os outros tipos de transferência, eles estão aqui. Mas eu separei os principais que a gente vai treinar na aula prática também, se vocês quiserem, tá? Então, com duas pessoas, é muito importante que você posicione a cadeira de rodas do paciente diagonal ao local onde vai ser a transferência de peso, a transferência do paciente, tá? Se você coloca ele paralelo, fica muito difícil você fazer a transferência, tá? Então, sempre diagonal, certo? Então, aqui a gente tem duas pessoas. O terapeuta principal, vai travar as rodas, vai tirar os apoios, vai abrir os apoios para que tenha maior mobilidade das pernas do paciente, tá bom? E também ele vai tirar o apoio de braço do lado onde a transferência vai ser realizada, tá?
O terapeuta de trás vai passar os braços embaixo da axila do paciente para que ele consiga fazer a suspensão desse paciente, que ele consiga levantar esse paciente. E a outra terapeuta aqui vai fazer a elevação desse paciente a partir do joelho, tá? Então, eles vão se sincronizar e a partir daí a gente eleva o paciente e transfere esse paciente para o local onde a gente vai trabalhar com esse paciente, enfim, onde esse paciente vai ficar, certo? E aí é só posicionar o paciente adequadamente, ou no local onde vocês querem, e agora a gente vai fazer a transferência da maca para a cadeira de rodas novamente. Então, o terapeuta que fez a parte superior novamente entrelaça os braços abaixo da axila do paciente, onde a gente tem a maior condição de ter uma maior estabilidade para transferir esse paciente. E a outra terapeuta novamente vai para os membros inferiores, segura os pés e os joelhos, tá? Aí eles trazem mais próximo da cadeira e levantam e fazem a transferência direta para a cadeira, tá? Depois é só organizar as estruturas da cadeira novamente. Certo? Agora, quando você está sozinho e precisa fazer a transferência com o paciente, é bem tranquilo também, tá, pessoal? Dependendo do paciente, se o paciente for muito obeso, muito pesado, aí necessariamente você vai precisar de um auxílio de uma pessoa. Mas, se o paciente tem um peso médio, né, mais próximo ao seu, é mais tranquilo de fazer. Então, novamente, cadeira diagonal ao local onde será feita a transferência, trava as rodas para que essa paciente não se mexa durante a transferência, libere os apoios do pés para ambos os lados para que seja mais fácil que você faça a transferência, o apoio dos braços também do lado, tá? Aí tem um diferencial, tá, pessoal? Quando você está sozinho, primeiro você puxa o quadril do paciente mais à frente para que ele fique o mais na beiradinha possível. Você vai afastar os pés do paciente e vai colocar o seu pé no meio, tá? E independente se é o dominante ou não dominante, tá? É mais importante que você não coloque o dominante, porque daí o dominante você vai utilizar para fazer a rotação, tá bom? Então você vai posicionar o seu pé entre as pernas do paciente, tá vendo? Afastou o pé, ó, tá vendo? Posicionou. A pessoa vai fazer uma leve flexão de quadril aqui e de coluna. A gente vai passar as mãos, os braços, por baixo da axila do paciente para que tenha mais estabilidade. Se o paciente tem movimentação de membros superiores, ele pode segurar em você para ajudar, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai levantar o paciente e rotacionar, tá bom? E aí você vai colocar o paciente sentado no local, tá bom? E aí é só adequar. Para você fazer a transferência da maca para a cadeira de rodas é a mesma coisa, tá? É só você fazer a rotação do seu corpo segurando com os membros superiores o paciente, tá? É bem tranquilo de fazer, tá? Parece que é bem complicado, mas é prático, com o jeito que vocês pegam. E a gente vai treinando isso bastante na aula prática, se vocês quiserem, tá? Porque se eu não me engano, em Físio e em Neurologia, vocês também fazem aula de transferência. Não sei se vocês vão ter esse ano, tá? E aqui ela faz isso só para ajustar novamente o quadril do paciente até aqui embaixo, tá? Aqui atrás. Por isso que é importante que as rodas estejam travadas para que não se movimenta, tá? Então, por isso que é muito importante, gente, que a gente se mexa, que a gente conscientize as prefeituras, os moradores, para que a gente tenha facilidade de acesso para os pacientes com cadeiras de rodas, porque vocês viram que é muito complicado você deambular, para você se locomover, para você se movimentar. Então, é muito importante que a gente faça a gente ser ouvido para melhorar as condições, sejam em calçadas, sejam em vagas, em rampas, né? É muito importante que haja essa conscientização, porque a vida de uma pessoa cadeirante é muito difícil, tá? Principalmente em cidades grandes, cidades que têm pouca calçada, e quando tem calçada reta tem tipo um poste no meio.
é muito complicado, tá? Então, pessoal, em relação à cadeira de rodas, era isso que eu queria passar para vocês. Peço perdão pelas interrupções durante a aula e eu ter que voltar para falar as coisas, mas aqui no laboratório hoje resolveram entrar várias pessoas. Socorro. Mas espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!